Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Play no Mistério, e hoje falaremos de um caso que parou o Brasil. Um homem comum, educado e que parecia confiável. Mas por trás disso, existia uma das histórias mais perturbadoras já registradas no país. E o mais assustador, ele não parecia perigoso. O nome dele era Francisco de Assis Pereira. Durante os anos 90, ele levava uma vida aparentemente normal em São Paulo. Trabalhava, conversava com pessoas, tinha uma rotina comum. Nada chamava atenção, nada levantava suspeitas, mas existia um lado oculto, que ninguém imaginava. Francisco era descrito como calmo, educado, até tímido. Esse comportamento fazia com que as pessoas baixassem a guarda, e foi exatamente isso que permitiu que ele se aproximasse de suas vítimas. Ele sabia como conversar, sabia como convencer, e sabia como ganhar a confiança de suas vítimas. Tudo começava com uma promessa. Ele abordava mulheres dizendo trabalhar com oportunidades no mundo da moda. Falava sobre testes, fotos, até carreira. Um sonho para muitas. E muitas acreditavam. Ele convidava essas vítimas para um passeio afastado da cidade, um lugar cercado por natureza e longe de qualquer ajuda. E foi ali que os relatos mais chocantes começaram a surgir. A maioria das vítimas eram mulheres jovens. Francisco admitiu o envolvimento em diversos casos, incluindo desaparecimentos, ataques e mortes que chocaram a região. Os registros oficiais confirmam até 7 vítimas fatais, mas os investigadores acreditam que esse número pode ser ainda maior. Existem lacunas, pistas não resolvidas e histórias que nunca chegaram a ser totalmente esclarecidas, e talvez o mais assustador, algumas mulheres conseguiram escapar, e foram justamente elas que começaram a revelar o padrão perturbador por trás de tudo. O relato das sobreviventes são ao mesmo tempo perturbadores e fundamentais. Uma delas contou que no início ele parecia completamente comum, alguém tranquilo, educado, confiável. Ele falava com calma, parecia uma pessoa de confiança, mas era justamente essa armadilha. Outra vítima descreveu um momento em que algo mudou, um detalhe, um olhar, uma sensação difícil de explicar. Ele começou a correr atrás de mim, eu corri. Ele me agarrou por trás. Eu senti que precisava sair dali. Foi quando tentei fugir. Segundo relatos, ele gostava de controlar a situação, criar uma falsa sensação de segurança antes de revelar um comportamento completamente diferente. Testemunhas disseram que havia algo estranho nele, mas nada que fosse suficiente na época para levantar suspeitas concretas. Alguns vizinhos relataram comportamentos incomuns, movimentos em horários estranhos, e um padrão que só depois começou a fazer sentido. Os investigadores também analisaram rumores e suspeitas sobre práticas ainda mais perturbadoras, incluindo especulações sobre até onde ele era capaz de ir. À medida em que os casos aumentavam, a polícia percebeu que aquilo não era coincidência, era um padrão. Desaparecimentos com características semelhantes, relatos que batiam e uma descrição que começava a se repetir. Os investigadores então decidiram reunir tudo: depoimentos, horários, locais, perfis das vítimas. Era como montar um quebra-cabeça, só que cada peça tornava a situação ainda mais perturbadora. Até que surgiu um rosto, um retrato falado criado a partir do depoimento de uma sobrevivente, alguém que esteve frente a frente com ele e conseguiu escapar. Esse foi o ponto de virada, e a partir dali, o caso ganhou direção. A busca se intensificou, e conforme o cerco fechava, novas informações começavam a surgir. Nos interrogatórios, o que veio à tona deixou até os investigadores em choque. Além de confessar envolvimento em diversos crimes graves, ele revelou impulsos extremamente perturbadores e em alguns momentos o maníaco afirmou que sentia vontade de consumir parte das vítimas. E aí acontecia o desejo, né? Aquela forma maldita de querer pegar a pessoa e o inimigo dentro, gerando dentro de mim, essa não escapa, se você levar ela, se ela falar assim, eu vou devorar ela viva. Não era nem a prática sexual, era uma coisa muito canibal, né? De morder a carne, de sentir
levantou o questionamento entre os especialistas. Seria isso literal, fantasia ou parte de um padrão psicológico ainda mais profundo? Laudos psiquiátricos apontam um perfil frio e calculista, altamente manipulador. Segundo especialistas, ele demonstrava traços compatíveis com distúrbios severos de personalidade, incluindo a ausência de empatia e comportamento predatório. Alguém que parecia normal, enquanto escondia impulsos sombrios. Mesmo assim, muitos pontos continuam sem resposta. Algumas declarações nunca puderam ser totalmente comprovadas, outras ficaram no limite entre a confissão e perturbação mental, e isso só aumentou o mistério, porque no fim, a pergunta que ficou entre os investigadores foi: até onde ele realmente foi, e quantas coisas nunca chegaram a ser descobertas? Em 1998, meses após a investigação intensa, Francisco foi finalmente localizado e preso. A captura aconteceu depois que a polícia passou a cruzar denúncias e informações vindas de testemunhas. Um detalhe chamou a atenção: o retrato falado começou a circular e alguém reconheceu. Essa denúncia foi crucial, e a partir dali, os investigadores conseguiram chegar até ele. Segundo registros, Francisco não estava exatamente escondido de forma óbvia. Ele ainda circulava tentando manter uma rotina aparentemente normal, como se nada estivesse acontecendo. E é isso que mais impressiona. Até pouco antes da prisão, ele ainda passava despercebido. Uma pessoa comum aos olhos de muitos. Trabalhava, se comunicava normalmente e não levantava suspeitas. Vizinhos e conhecidos chegavam a descrevê-lo como alguém tranquilo e reservado, nada que chamasse a atenção, até que tudo veio à tona. Durante o interrogatório, ele confirmou o envolvimento nos casos, e conforme detalhes começavam a surgir, o Brasil inteiro parou para acompanhar, principalmente quando se percebeu que não eram atos impulsivos. Segundo investigadores, havia método, planejamento e controle. Cada passo parecia ser pensado com antecedência. Francisco foi condenado a penas que somadas ultrapassam 200 anos de prisão, mas existe um ponto que gerou grande revolta. Pela lei brasileira da época, o tempo máximo de cumprimento era 30 anos, mesmo com penas altíssimas. Existe esse limite para a lei, e hoje o teto são de 40 anos, mas não se aplica retroativamente, ou seja, existe uma previsão de saída, e isso reacendeu debates em todo o país. Outro detalhe que voltou à tona foram as declarações recentes feitas por ele. Em entrevistas e relatos divulgados pela imprensa, Francisco afirmou que mudou, disse que se converteu à religião e que hoje é um homem de Deus e que estaria preparando-se para voltar à sociedade. Mas essas falas dividem opiniões, porque diante de tudo isso que foi revelado, fica uma pergunta difícil de ignorar. Isso é arrependimento verdadeiro? Ou poderemos ser apenas mais uma de suas vítimas? A própria família ficou em choque na época do ocorrido, mas o que mais chamou a atenção foi o depoimento da mãe. Em uma entrevista concedida a uma emissora anos depois da prisão, quando o caso voltou a repercutir por causa da possível soltura, ela foi direta e surpreendeu muita gente. Ao contrário do que muitos esperavam, ela não saiu em defesa do filho. Disse com todas as palavras que acreditava que ele não estava preparado para voltar à sociedade. Segundo ela, era impossível ignorar tudo o que havia acontecido. Na entrevista, visivelmente abalada, ela afirmou que não reconhecia o próprio filho. As histórias que vieram à tona, o homem que aparecia nos relatos, não era o mesmo que ela havia criado. E talvez o trecho mais impactante, ela demonstrou medo. Medo que, se ele saísse, tudo pudesse acontecer novamente. Trouxeram ele, ele estava numa sala e me trouxeram ele. E eles pediram para me perguntar se ele era ele mesmo que tinha feito aquilo. Só perguntei para ele, me abraçaram comigo, dentro lá em cima, no mano. Ele disse que não. A fala, naquele momento, gerou uma repercussão enorme, porque não era um especialista falando, não era um investigador. Era a própria mãe, dizendo que ele não deveria sair. O caso maníaco do parque não é só uma história criminal, é um alerta sobre aparência, sobre confiança
Então, se alguém te chama para fazer uma sessão de fotos na mata, não vá. Fique aqui, assista nossos vídeos, se inscreva no canal, curte e compartilhe. Muito obrigado.